Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do pós-jogo do Atleticast. O meu, o seu, o nosso podcast sobre o gigantesco Athletic Club que está se apequenando, infelizmente, cada vez mais. Bem, e hoje vamos falar sobre Barcelona 5, Athletic 0 pela semifinal da Supercopa do Rei da Espanha disputada em Jeddah, na Arábia Saudita. Eu não assisti muito do jogo, vou ser bem sincero com vocês, então eu não vou comentar tanto assim sobre questões táticas, mudanças, substituições, como foi o time, porque é muito simples de resumir isso a um patético. Infelizmente o Atlético foi covarde do início ao fim, talvez nem tanto do início, foi a partir do minuto 10, a partir de tomar o primeiro gol, quando começou a se acovardar cada vez mais, ficar mais atrás e não tentar uma reação. Mas antes de começar, eu queria pedir para você seguir a nossa página @BrasilBilbao no Twitter e @Brasil.Bilbao no Instagram. Além de deixar um like aqui no vídeo, ou no podcast, ou seguir, se inscrever, independente de onde você estiver nos assistindo ou nos ouvindo. Bem, eu não assisti a partida inteira. A partir do terceiro gol, eu deixei de assistir, né? Ainda no primeiro tempo, porque aquilo ali já era sacanagem com a cara de quem tava assistindo e que torceu pelo Atlético, porque aquela postura colocada em campo durante o jogo inteiro, na verdade, mas principalmente desde os 10 minutos do primeiro tempo, antes um pouquinho de sair o gol do Barcelona, já dava um presságio do que seria o desastre do jogo. Então, tomamos 1, tomamos 2, 3, 4, 5 e ficou barato, porque o Barcelona puxou o freio de mão. Se eles quisessem, com certeza fariam mais de 10. Aquele jogo estava terrível, terrível. E eu não vou falar nada sobre escalação, não vou falar sobre o jogo, eu vou falar mais questão do que eu tô sentindo no meu coração mesmo, então vem comigo. A história do Atlético por si só é muito sofrida. É muito reprimida, é muito pesada e também muito vitoriosa. Só que você olha o que o clube está sendo nessa temporada e você fala, cara, esse clube parece um clube pequeno, cara. É um comportamento tão pífio que você olha dos jogadores, da comissão técnica que com certeza tá mais do que perdida, né? O Valverde tem diversos defeitos nessa temporada. Um deles é a falta de reação. Você olha a equipe do Atlético, não é um time ruim, não é um elenco tão ruim. É equipe de G6, G5, tranquilamente para ficar por ali, brigando por Champions League, primeira vaga de Europa League. E essa temporada, você olha, tá em oitavo e dá para classificar. Não tá tão longe. Mas se você assiste uma partida, se você olha a postura do time em campo, a inatividade dos jogadores, o desinteresse do comando técnico e também dos jogadores aparentemente, você fica desesperado. Desesperado, porque não tem um pico de reação. Não tem uma parte onde você olha e fala, tá aí, dá pra melhorar, dá pra insistir nisso aí. E isso, como eu falei, é desesperador. Eu não vou ser que nem o nosso mano Coluna do Wolves, né, que vai falar 4 minutos xingando todo mundo, eu sou um pouco mais comedido, mas fica aí meu abraço pra ele. Mas realmente, cara, dá vontade de falar 40 minutos sem parar, porque é muito complicado pra quem realmente torce, pra quem vive, pra quem acompanha esse clube, mesmo de longe, né, isso não diminui nem um pouco todas as coisas que eu tenho com o Atlético, como o mano do Coluna do Wolves tem com eles. Mas realmente, cara, às vezes dá vontade de parar, velho. Hoje foi aniversário de 2 anos da página. 7 de janeiro de 2023 foi quando eu fiz a página. E olha só que grande presente que eu recebi, um 5-0. Mas no último podcast, né, quando foi o pós-jogo contra o Osasuna, eu comentei que o jogo seria no dia do aniversário de 2 anos da página. E eu cheguei a comentar, espero que não seja mais um 4-0 e que não seja tão humilhante. E não foi 4, foi 5.
né? 5-1. Mas, enfim, vamos falar de novo sobre a questão da atualidade do Atlético. Bem, no atual momento, eu olho pra frente e eu não vejo perspectiva nenhuma, cara. Tipo, todo jogo que vem por aí, eu fico mais desesperado ainda, porque eu sei que se a gente ganhar vai ser por um placar mínimo e que a gente vai jogar muito mal e que a gente só vai fazer gol por incompetência do outro clube, ou então vai ser um empate horroroso ou vai ser uma derrota vexatória. Assim como vem tendo diversas nesse meio tempo e com alguns jogos, um ou outro contra um PSG, contra um Atlético de Madrid, que você olha e fala, olha, o time vai melhorar. E, pelo contrário, só piora depois. Eu tô aqui com os próximos jogos do Atlético na minha mão e são 14 de janeiro contra a Cultural Leonesa pelas oitavas de final da Copa do Rei. Jogo difícil, jogo eliminatório contra um adversário de segunda divisão, mas é traiçoeiro e a gente sabe que provavelmente o Valverde vai usar os reservas e se os titulares não estão dando conta, imagina os reservas, mas enfim. Dia 17 de janeiro, um sábado, rodada 20 contra o Mallorca, fora de casa. Depois, pela rodada 7 da Liga dos Campeões, vamos enfrentar a Atalanta na quarta-feira, dia 21 de janeiro, às 5 da tarde, lá em Bérgamo. E não preciso nem falar que é um jogo extremamente complicado, onde eu também não tenho nenhuma perspectiva de vencer. Depois, sábado, 24 de janeiro, contra o Sevilha na 21ª rodada, também fora de casa. E o Sevilha é um adversário traiçoeiro, apesar da gente ter vencido na primeira rodada, tal, eles estarem cambaleando aí na liga, são um adversário que sempre dá dor de cabeça pra gente. Sempre, sempre. Então, mais uma perspectiva ruim. Enfim, aí depois vem Sporting em casa, vem Real Sociedad, o derby em casa, e um jogo, entre aspas, fácil em muita teoria, que é o Levante. Mas que eu duvido muito que seja muito fácil. Enfim, a gente vê por aí que vai ser muita pedreira pela frente, a gente tem certeza que nenhum jogo desses daí vai ser fácil, a gente não tem garantia nenhuma de vencer nenhum deles e muito se passa por conta da péssima fase que o clube vive por um todo. Você pega jogadores que tiveram ótimas temporadas anteriores e que nessa daqui estão terríveis, como o Vivian, como o Unai Simon, como o Sunset, como o Gorka, o Iñaki Williams, o Nico Williams, basicamente o time inteiro. São pouquíssimos jogadores que se salvam, pelo menos um pouco, e que você pode destacar como o Galaxy, como o Navarro, como o Izeta, que apesar de ter feito só um jogo, ele quase fez gol, enfim, ele realmente é um cara que deveria ser aproveitado e não está sendo aproveitado. O Valverde deve odiar o Izeta porque não tem justificativa nenhuma dele não ser nem no mínimo selecionado para os jogos direito, para entrar por 2, 5 minutos, porque ele melhora o jogo. O Gurka, e quando o Marouane está disponível, eles não resolvem, cara. O Berenguer não pode ser o super substituto de todas as posições, porque ele é um cara só, tá ligado? O Iñaki tá muito mal, o Sunset tá muito mal, o Nico tem uma pubalgia muito, muito grave. Então, tipo, não dá pra confiar nele todo o tempo. Então, você olha cada vez mais o elenco e vê que faltam peças, faltam. Mas ao mesmo tempo os jogadores que nós temos são de boa qualidade, mas só que eles estão em fases terríveis. E muito por conta de quê? Senhor Dom Ernesto Valverde, o maior treinador, na minha opinião, da história do clube, mas que tá com zero clima para continuar. Não dá mais. Eu ia esperar até o final da temporada. Eu já posterguei por muito tempo criticar o Valverde, mas realmente não dá mais. Essa goleada foi o ponto final, foi a cereja do bolo de tudo, toda a desgraça que tá acontecendo nessa temporada, em que você olha o Atlético e vê ele irreconhecível. Você olha pro Atlético e parece, com todo o respeito do mundo, um Elche da vida. Não parece um clube que é o segundo maior vencedor da história da Copa do Rei, é o clube que nunca caiu junto com Real Madrid e Barcelona. Então, cara, você tem uma história gigantesca, você tem uma fama internacional muito boa e que está sendo jogada com uma vergonha dessa
nessa temporada, nós tivemos uma pré-temporada com 6 derrotas e um empate, nenhuma vitória. A única vitória que a gente teve, na verdade, foi num amistoso que basicamente não valeu nenhuma água com açúcar. A gente perdeu clássicos, a gente perdeu jogos fundamentais na temporada, jogo besta, onde você praticamente já dava certo os 3 pontos e a gente perdeu, né, jogos em que fomos vergonhosos na maioria deles, assim, quase nenhum que o Atlético perdeu, que eu lembro de cabeça que a gente jogou bem e, tipo, não mereceu perder, mas perdemos. A maioria que a gente, até o que a gente ganhou, a maioria a gente jogou mal. Então, isso aí passa por culpa do Valverde, não é culpa exatamente do elenco. Temos muitos problemas, sim, médicos, temos muito problema de elenco curto, mas também do comando técnico que tá péssimo nessa temporada, de novo falando. Eu, sinceramente, não sei o que eu faria nesse momento, né, porque o Valverde tem um teto, tá claríssimo, ele não tem clima mais. Você olha as coletivas dele, você olha a perspectiva que você teria do Atlético e o que você tem hoje e tem certeza que não dá mais, cara, não dá mais. Eu não sei pra quem eu recorreria, se seria para alguém do time B, né, que já passou pelo time B. Eu não sei se chama o Gurpeg, não sei se chama o Iraola, se chama qualquer outro do time B, enfim. Eu só não aguento mais ver o Valverde ali completamente sem ter reação nenhuma, sem ter leitura nenhuma de jogo. Então, eu só quero uma mudança no comando técnico, porque eu esperei muito tempo. Já passou mais da metade da temporada e não mudou. Desde antes da pré-temporada, desde o final da temporada passada, mais ou menos, a gente vem tendo muita dificuldade, tendo muito mais derrota do que vitória, tendo muito mais jogos ruins do que jogos medianos ou jogos bons. Então, acho que já bateu no teto. Para não prejudicar tanto a nossa temporada, que como eu já falei, é brigar para não cair, eu tentaria ir atrás do Iraola, qualquer coisa, demitiria o Valverde, porque tá complicado, não tem como você continuar admitindo esse tipo de postura em campo, porque se perdesse jogando minimamente ok e com raça, cara, com raça, você olharia e falava, pô, tem prospecção pra subir, pra crescer, porque uma hora vai engatar. Mas, de novo, você não vê nenhuma perspectiva pra crescer, você não vê nenhum futebol bem jogado, você não tem nada de positivo, basicamente, nos últimos meses, assim. Então, Valverde, muito obrigado por tudo, mas pegue suas malas e vá embora, por favor. Bem, isso aqui foi um desabafo, não foi nenhum pós-jogo, na verdade. Eu não consegui construir nenhuma linha de raciocínio porque eu tenho muitos pensamentos aí no meio. Peço perdão, inclusive, por isso, mas, enfim, é do coração. Isso aqui esse podcast é muito mais um teste meu do que realmente qualquer outra coisa. Mas espero que vocês tenham gostado, né? Não fui tão explosivo quanto eu gostaria de ser, mas também fui comedido ao nível que eu gostaria, ao mesmo tempo, né? Enfim, se inscrevam no canal, sigam o podcast, sigam as nossas redes sociais, Brasil Bilbao no Twitter e Brasil.bilbao no Instagram de novo. Então, espero ver vocês no próximo podcast. Então, até lá.